Você acredita que nesse caso os Estados Unidos, vamos dizer assim, tinha que ser os Estados Unidos para intervir nessa guerra, já que eles são considerados aí o maior país do mundo, então teria que ter uma força para interferir nessa guerra. Se não fosse os Estados Unidos, teria que ter outro país para tomar a frente. Se não fossem os Estados Unidos, a Ucrânia já estaria ocupada. Sejam claros, estaria ocupado. No mínimo, pelo menos a metade do país, toda a metade leste. E Kiev também teria sido ocupado. Por que não foi? Porque são os militares, os assessores militares americanos que estão treinando o exército ucraniano desde 2014. Foram justamente os dois armamentos que viraram mais famosos agora. Praticamente todo mundo que lê um pouquinho já sabe que é um Stinger e sabe que é um Javelin. São os mísseis antiaéreo e antitanque. Principalmente os mísseis antitanques que realmente frearam esse avanço russo na Ucrânia. Então, se não fosse essa presença e a disponibilidade de equipamentos em grande quantidade que os americanos têm para disponibilizar para os ucranianos, os russos já teriam ganho essa guerra. Então, sim, é a fortaleza democrática, capitalista, militar. Por isso que a gente diz que a única superpotência do mundo são os Estados Unidos. Os europeus estão começando a se mobilizar. A quantidade de equipamento militar que principalmente a Inglaterra mandou é importante, mas não é significativa como a americana. Assim como a própria sueca, assim como a própria alemã, as ajudas dos europeus são importantes para mostrar essa unidade europeia, principalmente europeia, de ajudar os ucranianos. Como muitos têm dito, os ucranianos estão morrendo para os europeus não serem os próximos. E é a verdade. E é a visão que está predominando na Europa. Professor, a gente vê essas sanções sendo impostas cada vez mais ali contra a Rússia, e a gente vê que o resultado não só prejudica os russos, mas também tem prejudicado o mundo inteiro, né? Com a alta do petróleo, com os embargos ali em muitos países, o embargo vindo da Rússia também no pagamento de rublos, cortando o fornecimento de gás. Na sua opinião, quem que acaba perdendo mais com essas sanções? O Putin parece bastante tranquilo e confortável em relação a essas sanções. O Ocidente tenta impor cada vez mais duras sanções, mas isso não é o suficiente para o Putin parar a guerra, né? Quem acaba se prejudicando mais com essas sanções? A população pobre do mundo e a população pobre dos países mais pobres. Tá? Inclusive a nossa aqui, não podemos esquecer isso, porque a inflação de alimentos é a que pesa mais, e pesa mais para aqueles que ganham menos. Ou seja, na composição do orçamento familiar, o alimento para a população mais pobre é um peso maior. E, portanto, se os alimentos sobem, quem sofre mais são os mais pobres. Infelizmente, como sempre. E é por isso que alguns analistas dizem que essa é efetivamente a primeira guerra mundial. Por quê? Durante a primeira e a segunda, várias regiões do planeta não foram afetadas, porque nós não tínhamos ainda uma economia completamente globalizada. Agora nós estamos assistindo populações de países africanos que já estão sofrendo por causa da alta dos preços das commodities, de novo, principalmente as commodities agrícolas. E que está só começando, né? Porque com a alta do petróleo, o encarecimento da produção agrícola vai ser em escala global, né? Basta lembrar, trator anda no quê? Diesel. Diesel no preço que está vai ser repassado para tudo isso. Então, sim, é a população mais pobre, a população agora mais pobre dos países mais pobres do mundo. A população russa está sofrendo, possivelmente vai sofrer muito mais, mas o que o Putin conta é que ele consiga manter as suas versões dos fatos, nessa imposição da sua vontade, da censura que ele impôs a todos os meios de comunicação, e que ele conseguiu alavancar esse sentimento anti-ocidental que existe na Rússia há muito tempo, tá? De que ele está defendendo a Rússia. Né? Ele não está atacando, ele está defendendo. Então, ele conta que esse nacionalismo russo vai manter esse apoio.
como eu disse, vamos ter que esperar para ver qual dos dois lados vai piscar primeiro.